O tempo que você não tirou de horário de almoço, ele deve ser pago como se fosse hora extra. A gente teve uma reforma trabalhista em 2017 que ela mudou um pouco a legislação. E o que essa reforma de 2017 fez? Ela implementou que você só vai receber a diferença, aquele tempo que você não conseguiu tirar. Antes de 2017, o que acontecia era o seguinte: se você tivesse 1 hora de almoço e só conseguisse tirar 20 minutos, só conseguisse tirar 30 minutos ou 40, não chegasse a 1 hora, o seu empregador tinha que te pagar 1 hora inteira, como se você não tivesse tirado nada de horário de almoço. Então, seria 1 hora por dia extra antes de 2017. Depois de 2017, só a diferença que deve ser paga como hora extra. Então, dentro daquele exemplo que eu dei, eu trabalhando no supermercado das 10 às 7, 1 hora de almoço, se antes de 2017 isso acontecia e eu só conseguia tirar 30 minutos, e se eu entrar com processo trabalhista pedindo as diferenças do que eu não recebi, o meu empregador vai ser condenado a me pagar 1 hora por dia antes de 2017. Depois de 2017, ele vai ser obrigado a me pagar 30 minutos por dia. Mas, o que eu fiz? Sempre aqui tentando trazer o melhor e bastante informação fundamentada para vocês. Eu separei 2 processos reais, casos julgados pela Justiça aqui do Rio de Janeiro, para você entender um pouco melhor. Primeiro processo que eu trago para vocês. Esse processo anterior à reforma trabalhista que eu falei, né? Naquela época em que o horário deveria ser pago completo, mesmo que você tirou 40 minutos, tem que pagar 1 hora de hora extra. E olha qual foi o entendimento dos desembargadores aqui do Tribunal do Rio. A supressão do intervalo intrajornada. Intervalo intrajornada é o horário de almoço, é a forma como a legislação chama. A supressão do intervalo intrajornada implica o pagamento total do período correspondente. Então, se você tinha 1 hora, só conseguiu tirar 30, deve pagar 1 hora, com um acréscimo de no mínimo 50% sobre o valor da remuneração normal da hora de trabalho e reflexos na forma do artigo 71, parágrafo 4º. Como você pode ver, tudinho da forma como eu expliquei. Isso aqui é real, são decisões. Diariamente estou fazendo audiência falando sobre esse tipo de pedido. E agora eu vou trazer para vocês o segundo processo. Ele também é um processo aqui do Rio de Janeiro. Quem entrou com o processo foi o Hugo, contra a SM21 Engenharia. E o que nesse processo está sendo discutido? Ele pediu tanto hora extra normal, né, porque ele avançava todos os dias a sua hora extra, e pediu também 30 minutos de intervalo de refeição que ele não conseguia tirar diariamente. Qual foi a decisão dos juízes, dos desembargadores, a partir das provas que foram produzidas no processo? Nisso, eu vou até lembrar, gente, a prova mais importante que a gente tem nesses casos de pedido de hora extra em razão de intervalo intrajornada, que é o horário de almoço, é prova testemunhal. Essa é a prova mais valiosa nesse tipo de processo. Por quê? Muitas vezes você assina a sua folha de ponto e na folha de ponto já tem ali o horário específico do seu horário de almoço. Você não coloca a hora de entrada no horário de almoço e a hora que você volta a trabalhar. Na maioria das empresas é assim. Algumas empresas você coloca direitinho o horário que saiu e entrou, mas na maioria o horário já está marcado. Então, o que você precisa? Você precisa de testemunha, aquela pessoa que via quando estava almoçando com você, que você era chamado no meio do almoço para ir lá atender algum cliente, fazer algum serviço, atender alguma demanda da empresa. Então, a prova testemunhal ela é fundamental nesse tipo de processo e tenha cuidado em quem você vai indicar como testemunha. Vamos continuar aqui no caso do Hugo. Ele pediu hora extra e o pagamento dos intervalos que ele não conseguiu tirar também como hora extra. E qual foi a decisão dos desembargadores? Que com relação ao horário de trabalho dele, que era de 7 às 8h30, ele tinha direito a 30 minutos de hora extra diariamente quando ele cumpria esse horário. Com relação à supressão do intervalo intrajornada, que é o horário de almoço, a empresa teve que pagar antes do dia 10/11 de 2017, foi a reforma trabalhista, 1 hora extra por dia, mesmo ele tirando 30 minutos
minutos de almoço. E depois do dia 11/11/2017, que foi quando foi aprovada a reforma, a empresa tem que pagar 30 minutos de intervalo por dia, porque depois da reforma só se paga a diferença que você não conseguiu tirar. E além disso tudo, os desembargadores pontuaram no final da decisão assim, por serem habituais, essas horas extras deverão refletir em repouso semanal remunerado, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional, FGTS e multa de 40% que ele foi demitido sem justa causa, conforme súmula 172 do Tribunal Superior do Trabalho. Então, trouxe decisão aqui, entendimento do Superior Tribunal do Trabalho, lá de Brasília, Rio de Janeiro, decisão diante da reforma trabalhista e decisão, essa aqui que eu acabei de ler, ela foi publicada dia 28/9/2021, da 40ª Vara daqui do Rio de Janeiro, que deu esse processo como procedente para o Hugo. Fico feliz pro Hugo que ele conseguiu receber esses valores do horário de almoço que ele não conseguia tirar. E você também pode fazer a mesma coisa. É claro que a gente sempre tem que ter aquele cuidado, pensar bem, encontrar um advogado que a gente confie para relatar todos esses fatos, saber quais vão ser as testemunhas de quais fatos que você quer provar. Porque não adianta nada você entrar com um processo sem antes definir qual é a estratégia que vai ser utilizada. Então presta atenção na forma como esse processo está sendo montado e quais as provas que você tem, que eu tenho certeza que você vai conseguir receber esses valores na justiça e com esse adicional de 50%, porque esse é um entendimento pacífico em todo o país. É isso, gente. Tchau, tchau.